Depois eu achei que ele tinha uns 80. Vamos embora. Bora. Olá, pessoal. Estamos começando hoje o terceiro episódio do Decida-se e Movimente-se. E hoje eu tenho a honra de ter uma mesa repleta de talentos, pessoas maravilhosas. Algumas fazem parte da minha caminhada, outras eu conheci nessa jornada maravilhosa que a gente tem, profissional e pessoal. Eu tenho aqui na mesa hoje, para falar sobre o tema espiritualidade, uma jornalista que veio assim dar um socorro para a gente, que é a Roberta Zampetti. Aí está. Ei, Roberta, tudo bem? Ei, eu que vim ser socorrida. E tenho também o Agrinaldo, que é o nosso professor de espiritualidade da Cidade dos Meninos. Tudo bem, Agrinaldo? Tudo bem, é um prazer muito grande estar com vocês, representando esse sistema Divina Providência, gente que faz um trabalho lá em cima da espiritualidade, com mais de 2.000 jovens. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui. Que bacana, gente. E também tem aqui o Giovanni Vargas, que é filósofo clínico e é aquele cara que resgata pessoas ou dependentes químicos lá na Praça da Estação e leva para a cura. E é muito interessante que a gente tenha essas pessoas que cuidam de pessoas e que se preocupam com pessoas para falar sobre o tema espiritualidade, porque nada melhor do que a gente discutir ou trocar algumas ideias que representam o nosso propósito de vida. Acredito que isso seja realmente o que nos impulsiona a trilhar um caminho mais iluminado, digamos assim. E eu quero começar aqui, eu sempre começo lendo um trecho do meu livro. Nesse caso aqui é o livro Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade, que fala sobre espiritualidade, que é um diálogo que a gente tem com o meu professor, que é o meu mentor. Então, nós perguntamos para ele, professor, o que é espiritualidade? E ele nos respondeu assim: espiritualidade é um pouco diferente de religiosidade, espiritualismo, pois é uma inclinação do homem na busca de um sentido de conexão com algo maior do que a si próprio. Um significado mais tateável de conceitos que transcendem o tangível e o óbvio. Não está precisamente ligado à vivência religiosa. Então, assim, com essa abertura, eu gostaria de começar aqui com... Claro, as mulheres sempre têm preferência, né? Então, a gente começa, obviamente, com a fala da Roberta, porque a Roberta, ela escreveu um livro maravilhoso que se chama 60 Mais, não é isso? Sou 60. Sou 60. É Diário de uma Jornalista em Busca de Respostas. Pergunta isso, esse livro já está bem antigo, ele foi lançado em 2017, né? Então já tem um tempinho. Engraçado, eu tenho um capítulo só sobre espiritualidade. E essa coisa de espiritualidade, né, ela é muito ampla mesmo, né? E eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Cortella, o filósofo, para o livro, né? Ele falou assim, Roberta, quando você para olhar um pôr do sol, né, um sol nascendo, quando você para olhar as estrelas, né, eu paro demais para ver passarinho. Esses dias lá em casa eu fiquei um tempão olhando, era um casal de passarinhos, né? Aí é que eu não sei, mas acho que a mulher que estava lá fazendo e o outro passarinho ia e voltava trazendo os gravetinhos. Maravilha. Eu fiquei, isso na minha casa, gente, e eu do segundo andar da varanda do meu quarto, fiquei apreciando, eu falei, gente, isso se não for espiritualidade. E eu estava comentando com você, antes da gente começar a gravar, do meu pai. Meu pai, ele era ateu. Mas era um dos caras mais espiritualistas que eu conheci na vida. Por quê? Porque ele era um cara justo, era um cara solidário, ele pensava muito no outro, né? Então, isso para mim, sabe, querer o bem. Por exemplo, o programa Sou 60, que eu faço também no YouTube, somos colegas aqui de YouTube, né?
tudo que eu falo, né, de envelhecimento e velhice, é querendo bem, é querendo contribuir, é querendo que possamos nos tornar pessoas melhores, porque para mim a gente chegar à velhice exatamente para isso, Sim. é ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Evolução, né? Justamente mesmo, porque é a última fase da vida, né? Muito bacana. E vendo essa fala da Roberta, quando a gente vai envelhecendo, eu acho muito interessante, porque tudo começa na infância. E aí, a gente tem aqui uma pessoa que é o Agrinaldo, ele é um convidado também especial da gente. O Agrinaldo, em algum momento, ele tomou uma decisão. Ele decidiu-se por alguma coisa e ele fez um movimento em função disso. O Agrinaldo, ele é engenheiro. E daí, ele tomou uma decisão de ser o quê? Fazer o quê? Qual curso? Teologia. Teologia. E hoje você é o quê? Quase que você falou comigo? Um diácono? Isso, um diácono permanente, né? A gente está aí na caminhada, não é? Para poder enriquecer ainda mais, somar um pouquinho mais, como se fosse aquela pedrinha menor que tem lá no oceano. Ou então até mesmo aquela pequena semente de mostarda que vai ser plantada aí para, quem sabe, né? Florescer em muitas hortaliças. E é muito importante isso, porque é exatamente na infância que a gente consegue, né, ou cria nas crianças os valores universais, né? Sim. E aí ele tem um trabalho lindo, muito querido. Eu falei com ele assim, leva o violão para você tocar uma música que as crianças gostam, e eu vi que ele não trouxe. Esqueceu, né? Verdade. E eu fiquei curiosa Mas- para saber como é que é esse trabalho seu com as crianças de espiritualidade na prática. Tá. O violão, numa outra oportunidade, Ah, ok. eu trarei, né? É lógico, para a gente, né? Sim. Fechar, então, bem com a música legal. Mas, enfim, o trabalho que a gente faz lá na Cidade dos Meninos é um trabalho muito voltado ao valor humano da vida dos alunos em si. Em primeiro lugar, colocando essa espiritualidade como fundamental, né, na vida do nosso aluno. E até mesmo porque, através dessa espiritualidade, vai criar-se valores morais para viver em sociedade. E essa sociedade vem o quê? Da base familiar. Então, é fundamental para que essa família seja, né, atenta a esses valores dos seus filhos. E aí, a gente, dentro da nossa instituição, a gente dá continuidade ao que a família já preservou desde cedo, desde quando criança, digamos assim. E as famílias estão preservando isso? Está sendo uns desafios para nós, né? Não, isso aí é inegável, né? Está sendo um desafio para a gente, mas a gente está se unindo não somente com o aluno, mas sim com as famílias. Em si, naquela conscientização que o valor humano ele é muito maior do que qualquer outra coisa, Sim. não é verdade? Então, a base é essa. É como pessoa, é como gente, né? Então, assim, essa é a base fundamental. Esse valor humano é fundamental no quesito espiritualidade. Muito Até bom. mesmo que a espiritualidade, ela abrange, né? Sim, Em sim. si, numa dimensão bem maior do que a religiosidade. Com certeza. É igual vocês, né? E lá eles têm assim, eles respeitam todos os credos, todas as religiões ali, né? Isso é muito respeitado por eles lá. É assim, é tudo muito investigado, conversado, tratado com a família, né? Eu Sim. vejo isso, porque eu faço as reuniões com ele, o Roberta e Giovana. Giovanni, me deu branco aqui. Eu faço o planejamento, eu acompanho todas as ações lá, eu faço o planejamento de toda a instituição. São mais de 2.000 e tantas ações monitoradas, mentoradas e acompanhadas. E eu acompanho o trabalho dele muito de perto. É por isso que dá certo, né, gente? Que o próprio exemplo, né, de não haver discriminação, Sim, preconceito, não existe. essas coisas, já começa ali. Sim. Senão fica muito complicado, né? Muito. Quando você quer ensinar alguma coisa que você não pratica. Verdade, né? verdade. E é muito legal. E assim, aqui o Giovanni, como filósofo, né, clínico, aquela pessoa que... Eu conheci Giovanni desde a minha infância, porque ele é meu conterrâneo.
Mas eu nunca tinha tido o contato assim pessoal com o Giovanni, de saber das escolhas dele, o que ele fez na vida, até que um dia nós nos encontramos num velório. E na carona de volta que eu dei para ele, do velório, ele começou a falar da carreira dele, do que tinha acontecido na vida dele e do que ele se tornou, que era um filósofo clínico. E ele falou: Cida, eu trabalho a espiritualidade. Quando ele falou essa palavra, espiritualidade, sabe aquele negócio, eureka? Falei: Giovanni, a gente está muito conectado. A partir daí, nós nunca mais perdemos o contato. E eu acompanho o trabalho de Giovanni. Eu falo: Giovanni, mas como é que você sai de madrugada, vai lá na Praça da Estação para recolher alguém? Você não tem medo? O que seria a espiritualidade, Giovanni, dentro de um tratamento de cura de pessoas viciadas? Bom, agradeço, né, o convite e conhecer a Zambete e A Grinaldo. a Grinaldo. Eu visitei a obra nessa oportunidade. Sim. O convite da Cida, fiquei conhecendo a Dolores, né, o Sr. Edson. Sr. Edson, o superintendente, Sim. e vi lá, né, que eles seguem uma pedagogia muito interessante, né? Sim. Uma pedagogia própria, né? E tem um trabalho, inclusive, parece que a base é na Colômbia, se eu não me engano. Sim, amigoniana, amigo. Frei. Amigó, né? Exatamente. Frei Amigó. Isso. Isso. Então, ali ele já tinha convivido lá na região onde produz já a cocaína, né? Esse contato. E aquilo, para mim, foi muito importante, né? A gente vê que aquela instituição estava naquele nível já, né? Já no sentido de resgate de pessoas já jovens, quer dizer, nem não é resgate, né? Já é um trabalho acolhimento, né? de acolhimento, né? Acolhimento. Então, ali foi uma pitada muito interessante para mim, diante de um outro aspecto que eu já estava num terceiro momento, né? Pessoas que já estavam num nível de adoecimento muito crítico, né? Então, veio a pandemia e houve um bloqueio quase que geral, né? Ninguém atendia ninguém. Então, até as igrejas se fecharam. Afastaram, né? Uns dos outros. Exato. Né? Então, a Igreja Católica tem a maior comunidade terapêutica do mundo, que é a Fazenda Esperança. Então, foi nos pedido que a gente pudesse fazer resgate, porque tinha muita vaga ociosa. E começamos um trabalho junto com o padre Gilson, lá do Jaraguá, e mais um diácono e mais um outro ex-dependente químico que me conhecia, né? Esse ex-dependente topou, porque ele tinha linguagem, eu também tinha o traquejo de lidar com esse público. Então, foi importantíssimo isso. A receptividade foi impressionante. Nós, na época, a gente resgatou alguma coisa, assim, um número bastante significativo, né? E nessa experiência, né, do que poderia, a pergunta que você faz da espiritualidade, é o carro-chefe, né? Porque aquelas pessoas estavam ali, né, ouvindo o acolhimento, ouvindo ou sentindo o acolhimento quando a gente foi. Falei: mas nós vamos encontrar pessoas assim lá? Eu achava interessante isso. Encontrei 2 índios que eles se misturam para não serem linchados. Achei isso impressionante. Como que nessa sociedade, em tese, toda modernosa, com esse discurso todo, como que ali naquele gueto os próprios índios se escondem dentro daquela, Sim. né, teórica negritude, aquela brasilidade. Eu sou índio. E falava ao pé do ouvido. Eu fiquei impressionado com isso. E em 2 dias, em momentos diferentes. Então, quantos índios estão ali? Se misturados, né? E eles falavam, né, de coisas da sua tribo. Um diálogo próprio. Então, essa espiritualidade, eu acho que ela está nesse contato, né, nessa percepção evangélica do outro. Né? Sabe por quê que eu acho? Porque vocês não chegam
com poder. Eu tô bem, eu vou te ajudar, eu sou melhor que você. Não é assim, né? Muito bacana, né? Não, isso é maravilhoso, né? É junto, né? Junto. Era impressionante. Chegou um bem atrevido, é uma lembrança aqui que me ocorreu, que ele falou assim, me arruma um sabonete. Aí eu brinquei com ele, mas eu tenho cara de sabonete? Né? Ele falou, pô, cara, você tá me tirando? Eu falei, não, pô, você vem aqui e me pede um sabonete e deu um chute na bunda dele. Falei assim, cara, você é muito maluco, eu vou ter que te pegar. Aí o outro foi lá e trouxe um sabonete para ele, né? E aí eu tinha vindo de Uber e peguei 2 balas chita e dei 2 balas chita para ele. Aí o cara ficou, né? Foi quebrado ao meio e ele acabou indo, sabe? Se ele ficou lá na Fazenda Esperança, eu não sei, mas que naquele bolo ali ele foi tocado, né? É interessante exatamente por isso, porque o que a Roberta disse, não existe aquele ar de superioridade que eu estou aqui para propiciar a você a cura. Sim, não, não, essa conversa porque a humildade, ela é um valor assim maravilhoso, imensurável. É necessário que a gente pratique mais um pouco dessa humildade para saber que não existe diferença. A diferença pode ser talvez econômica, mas dentro da própria espiritualidade somos todos filhos de Deus, né? Não sei, eu não vejo isso assim, pessoas que são muito engreídas de si. E hoje nós estamos com a grande economia, né? Da escuta. Sim, do ouvir o outro, não é verdade? Economia, às vezes, até de falar, de dar uma sugestão, de dar um conselho, não é verdade? Às vezes a gente sai numa rua para pedir o endereço para alguém, às vezes, ele economiza informação, porque às vezes tem medo, às vezes está meio retraído. Ou seja, às vezes, principalmente agora, né, nessa questão aluno, né? Instituição, educação, às vezes ele chega para a gente e a gente precisa de acolher, mas nem sempre precisa ser aconselhado, só dele, ou só da gente parar para ouvi-lo. A questão é essa, importante. Eu acho que a economia, eu entendi o que você disse, mas eu acho que a economia na escuta, né? Mas não há economia na fala, todo mundo quer falar, e escutar que é bom. Sim. A gente não tem essa educação, né? Mas ainda bem que hoje está se falando muito disso, né? Da escutatória, né? Tem um texto da escutatória, né? Que a gente deveria aprender. É do Rubem Alves. Exatamente, exatamente. E é muito bacana. Eu pergunto para a Roberta aqui, porque em algum momento eu vi também que ela teve que tomar uma decisão de deixar a TV, todo um programa, toda uma carreira maravilhosa, uma pessoa extremamente bem-sucedida, para começar alguma coisa. Isso é uma decisão, isso é uma escolha. É o quê, Roberta? Foi uma decisão, sim. Mas por quê? Porque eu fazia um programa que tinha o maior sucesso, que se chama Brasil das Gerais, que existe até hoje, né? Já tinha 16 anos que eu estava no programa. E aí eu comecei a perceber que eu já ia fazer 60 anos, né? Isso tem 8 anos. E vinha, principalmente por a gente trabalhar com vídeo, né? A vida inteira eu trabalhei com vídeo, então já começa, essa ruguinha aqui, seu pescoço, vão tentar a luz para tirar a marca do pescoço. Não, vocês não acreditam. Eu te imagino. São coisas assim, bobas, mas que para mim foram fundamentais porque me impulsionaram a tomar uma decisão na vida, que era largar um programa, assim, que você disse, era um programa já... consagrado, né? Consolidado e tudo mais, e começar uma estrada nova. Aí eu fiz o projeto do programa Sou 60, meu filho me ajudou, ele que colocou Sou 60, e naquela época ninguém falava 60 mais 60, essas coisas que hoje tem, né, 50 mais e tal. Isso foi em 2015, ou seja, 9 anos atrás, né?
E aí eu fiz o projeto, ficou um programa lindo, gravamos, fiquei 2 anos na televisão com ele, mas naquela época, como diz um amigo meu de São Paulo, que trabalha muito com essa questão da velhice, ele falou: Roberta, é porque você chegou primeiro. Então, assim, o pessoal da TV não valorizou você falando para velho, né? Tem muita gente até que não gosta, não. Velho eu não sou, eu sou idoso. Eu falei, gente, que diferença que faz? Velha, porque quem está vivendo a velhice. E no Brasil, a velhice é depois dos 60 anos, né? Tem alguns países que a idade varia um pouco, até por conta da Previdência, né? Mas, assim, aí eu vi que também não estavam me valorizando muito, fui para o YouTube. E hoje eu tenho 160 e tantos mil seguidores. Olha. 90% tem mais de 55 anos de idade. Ou seja, é legal e eu também não faço muita propaganda, não fico. Eu tinha que batalhar um pouquinho mais. Mas a pandemia para mim foi muito rica, porque quando eu saí da televisão, eu tive que criar minha equipe, comprar equipamento, fazer tudo. Na pandemia, como eu entrevistava pessoas idosas, né? Eu tinha muito medo do Covid, né? Então, assim, eu mesma, cada vez que eu ia, eu fazia o exame de Covid. E aí a turma jovem que trabalhava comigo, eu falei, não dá, porque assim, eles não estavam tão preocupados, né? Eles não eram um grupo de risco como eu era e os meus entrevistados e entrevistadas também, né? E aí eu fui aprender tudo, eu aprendi tudo. Hoje eu gravo, eu edito, faço tudo, pesquiso, faço tudo. E tem até perder um pouquinho o glamour, que esses dias eu fui gravar, o cara falou assim, nossa, mas é só você. Aí eu chego com luz, 3 câmeras, né? Eu falei, só você? Eu achei que você tivesse até maquiadora para maquiar a gente. Meu filho, nós estamos em 2024, o mundo mudou e a gente precisa acompanhar a mudança do mundo. É isso mesmo. E eu acho muito bacana porque, por exemplo, isso não quer dizer que não tenha qualidade e o conteúdo continua sendo riquíssimo, né? Sim. Porque o que importa nisso tudo é aquilo que está dentro, a essência. Não é isso? Eu também queria perguntar aqui, no caso, para o nosso amigo Agrinaldo. Você trouxe uma pasta aí e trouxe alguns livros. Esse livro é um livro da nossa autoria, que é o Supertel, que trata da espiritualidade para crianças. Liderança, planejamento estratégico, motivação. É uma coleção que ele me disse que trabalharia com as crianças. Como que é isso? O que você enxergou aí, Agrinaldo? O Supertel, ele nos dá assim, uma oportunidade, né, principalmente para os nossos jovens, de descobrir na imaginação, criar valores humanos. Digamos assim, criar uma asa, ser um super-homem, ser um super-herói, mas um herói voltado ao bem. Voltado ao lado da justiça, da verdade, da acolhida também, por que não? Não é verdade? Então, assim, o que a gente vai trabalhar, né? Estamos aí implantando ele dentro das nossas catequeses na Cidade dos Meninos, né? Bacana. E justamente para abranger não só a catequese católica, mas a catequese evangélica. Então, nós vamos tratar, né, com essa história aqui, alguns pontos fundamentais que tratam sobre essa valorização da criança em si, né, nessa imaginação, e depois ele pode trazer essa imaginação para dentro da sua realidade de vida. Não é verdade? Porque às vezes hoje não é muita questão teórica, não, mas mais a questão simbológica, usar os símbolos, usar as histórias, né? E aqui tem muitas metáforas, né, que são criadas aqui. Essa metáfora, e por que não a gente utilizar dentro das nossas catequeses? Até a própria Bíblia tem metáfora. Demais. Né? Então, e é metáfora com parábolas, né? O próprio Cristo disse várias historinhas. Então, ou seja, dá para a gente tentar encaixar sim dentro dessa questão educação com os nossos alunos. É muito interessante o que ele está dizendo, porque o Supertel é um menininho que ele poderia sofrer, inclusive, bullying
pela cor dele, ele é todo pintadinho, sabe? Ai, que é lindo demais. Ele é muito lindo. Sardento. Sardento, Exatamente. E aí, ele na história, no livro 1, ele é um menino que ele pratica o bem. Então, quando ele faz uma boa ação lá no campo de futebol, ele volta para casa e ele sonha que ele praticou o bem. Então, cada vez que ele praticava o bem e ele ficou pensando como aquilo acontecia na vida dele, ele sentia que ele levitava, criava umas asinhas brilhantes. Então, ele se tornava, sabe, ele ficava tão feliz, quase num estado de graça. Sim. Até que um dia ele, na escola, brigou com um amigo e chegou em casa, ele foi dormir, ele queria os superpoderes, né? E ele não conseguia. E ele falou, gente, mas por que não? Então, ele começa a pensar que cada vez que ele brigava ou praticava o mal ou fazia alguma coisa que não era, assim, correta, ele perdia poderes. Mas ele demorou para descobrir isso. Então, essa história, a partir do momento que ele descobre que quando ele faz o bem, ele se sente feliz e a sensação é realmente, né, brilhante, das asinhas, Sim. dele levitando, então ele começa a entender um pouco mais da prática do bem, dos valores, de ajudar o outro. Por isso ele se torna aí quase que um super-herói, né? Importantíssimo. E além disso aí... É muito legal. E além disso aí, a gente vê que essa questão de catequese, por exemplo, falar da espiritualidade dentro da sala de aula, a gente tem que tirar esse contexto de sala, esse contexto de professor, né? A gente acabou de dizer... Por isso que eu te perguntei, na prática, como é que vocês fazem? Então, não é dentro da sala, é onde? É Aí como? a gente sai para fora, faz uma dinâmica ali, todo mundo em círculos, né? Para quebrar essa hegemonia de sala, porque ele já tem aquela carga horária, né? Durante todo o seu período. Muito CAV, né? Que é o ciclo de aprendizagem vivencial. Isso é muito legal. Exatamente. E aí a gente está inserido dentro desse processo. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre os números que a gente tem lá na Cidade dos Meninos para vocês. Até mesmo que faz parte, né? Temos a Casa da Juventude. A Casa da Juventude é o coração da Cidade dos Meninos, né? A gente pode dizer que se o coração deixa de bater porque deixou alguma coisa pendente, alguma coisa que poderia ser construído e a Casa da Juventude não construiu. Então, assim, ela é o coração, ela é que está por toda a estrutura do aluno, tá? Passa tudo pelas mãos da Casa da Juventude, o qual a espiritualidade está inserida, tá bom? Então, nós temos aqui alguns números belíssimos aqui para dizer para vocês, que hoje nós temos lá, dentro da nossa instituição, 867 católicos, tá? Esse número é um número de alunos que estão preparando para o batismo, para a primeira Eucaristia, Crisma. E esses alunos da perseverança também, que eles perseveram para até aguardar ali os outros sacramentos. E temos também jovens, né? Alunos também fazendo o seu papel de ser monitor. Ou seja, de dar essa dinâmica, né? De dar essa, né, estar conosco, essa continuidade, além da equipe que a gente já tem formalizada. Eu acho muito importante isso, graças a Deus, né? Bacana. Outro detalhe que a gente tem, nós temos 867 católicos e 1.176 evangélicos, que é um número maior, porque nós temos dentro desse número várias outras ideologias, né? Nós temos outras crenças, né, que a gente contabiliza também dentro desse número. Mas a grande importância disso tudo é que as crenças e que as ideologias, isso não tem nada a ver com o que a gente precisa de pregar, né? Espiritualidade acima de tudo, né? Transcendente acima de tudo, e depois a gente vê a família, a gente vê como a pessoa humana, ela deverá ser muito valorizada. Esse é o caminho nosso lá na Cidade dos Meninos. Muito legal. Muito legal, viu? Os números são esses, a gente acompanha, realmente é espetacular. E aí, partindo, né, para nossa família, a família, Giovanni, você tem uma experiência incrível nessa questão do resgate e de tratar pessoas, né, com dependência química. Qual é? A família entra nesse contexto? Como que funciona a família que apoia, que não apoia?
Se tem família, né? Tem família também, né? Boa. Na verdade, sim, né? É pela família ou por causa da família ou por falta Da família. Então é por ela. O que eu particularmente encontro na dependência química, né, é essa desagregação, né? Ao mesmo tempo, né, uma codependência. O pai ou a mãe ou o familiar mais próximo, né, também adoece. Então aí a Sim. gente tem um nome de codependência. Ele é como se ele fosse viciado no dependente químico. Então, Impressionante. tratar de um dependente químico É tratar a família. tratar a família. Então, quando a gente chega a conduzir alguém, um dependente químico, para a internação, a gente faz mais questão de acompanhar a mãe, basicamente. Na relação de dependente químico, quase 90% com certeza é a relação com a mãe. Né? O alcoolismo tem algumas características um pouco diferentes. A gente já encontra aí 50% pai e 50% mãe. Não me pergunte por quê, mas isso é uma estatística minha. Uhum. Mas é interessante. É um dado interessante. Sim. Né? Então, uma escola, né? Uma proposta como A da Cidade dos Meninos. a Cidade dos Meninos, esse projeto, né? Essa pedagogia, ela é impressionante, eu acompanhei de perto. Ali resgata o indivíduo na sua base, Sim. né? Mesmo em famílias desagregadas, ali é uma família. Eu pude viver isso, né? E numa região, né? Na grande Ribeirão das Neves Ribeirão ali, das né? Neves, né? É das regiões maiores de Belo Horizonte, alguma coisa em torno de 300 mil pessoas, no mínimo. 400 mil, né? 10 mil pessoas. Então, né? Então, assim, é muito importante. E olha só, desse universo de quase 2 mil alunos, né? 800 são católicos e o restante. Então, olha que princípio. Isso é o cristianismo. Ele não separa. Isso é o cristianismo real. Maravilhoso. Não importa. Né? Então, esse resgate do ser humano é o que interessa. Cristo é o primeiro filósofo que descobre o outro. Né? Sim, Sócrates é aquele que descobre a si mesmo. Isso. E vem Cristo 500 anos depois e descobre o outro. E o outro tem uma singularidade própria. Né? Então, com um sistema desse, onde você resgata essa singularidade e permite esse indivíduo a se ressocializar ou se socializar, Sim. que muitas vezes, a grande maioria, Sim. nem socializados são. Exatamente. Né? Então, o principal trabalho que nós temos que fazer é a prevenção, porque já o nosso trabalho já é de intervenção, né? E muito assim para aqueles que querem, porque definitivamente, se não quiser, nem o dependente, nem a família, nada vai acontecer. É complementar, né? Porque aqui eu faço a base. E aqui, o que você disse, você resgata. Você faz uma intervenção e ele faz uma prevenção. Mais ou menos isso, né? Isso. Sim. E é maravilhoso. Se isso realmente, né, casa, eu resgato, né? O próprio nome da instituição, ela é de resgate da dignidade humana. Exatamente. E outra coisa que ele falou da transcendência, né? A gente já sabe por estudos, né? Quando foi lançado, né, a heroína, né, teve um estudioso que acompanhou alguns casos e os que persistiam no uso era aquele que buscava a transcendência. Olha que coisa interessante. Né? O que permaneceu. Então, assim, a busca, a pessoa que vai para a droga é, antes de tudo, alguém, talvez, com a hipersensibilidade de buscar algo maior. Talvez buscar Deus. E por isso a espiritualidade, ela é uma ferramenta essencial? Exatamente. Eu trabalhei numa comunidade por 5 anos que eu levei para lá a oração centrante dos monges trapistas. Era impressionante. Aquele silêncio dos monges, Sim. como processo.
Fantástico, né? Silêncio. E então eu tive essa vivência com eles. Né? De viver o silêncio com alguém que é aquele nível de ansiedade. É complicadíssimo, né? Ficar em silêncio. Quando você Exato. tá... Mas, incrivelmente, eles ficaram. Né? Então, é esse silêncio que houve. Porque sempre eu estava lendo o Evangelho. E lia o Evangelho, né, dentro daquela linha dos monges trapistas, que é a Lectio Divina, a leitura sagrada. Primeiro só uma leitura reflexiva, né, uma leitura contemplativa e a quarta entrega. E todas intercaladas com silêncio. Então, assim, era fantástico. Como é que começou isso tudo na sua vida, Giovanni? É porque é uma decisão realmente na vida dele. Eu fiquei curiosa para saber como é que tudo começou assim. Começou com um caos existencial de um homem branco de sucesso, né, de classe média alta, com poder aquisitivo. Aquilo chegou a um ponto que colapsou. Né? Veio aquela loucura, né? Que loucura. Da depressão, né? Desse hiato, desse E buraco. tinha droga também? Não tinha droga. Tinha algo pior, que é a vaidade. Que é uma droga também, né? Que é a intelectualidade. Eu, como filósofo, e né, sempre achava que tudo estava nos livros, né? E chegou um ponto que, para mim, nem o suicídio resolvia. Eu falei, cara, essa é a loucura dos dependentes químicos. Ali eu comecei a identificar e criar um paralelo. Falei, cara, esse é o inferno. Esse é o verdadeiro inferno. Em vida, né? Em vida. Então, aí, quando eu não dei conta mais, eu só encontrei na transcendência. Foi em Cristo. Né? Todo aquele deserto que eu passava é aquele deserto do Evangelho. Eu fui associando e, ao conviver depois com os dependentes químicos, numa clínica que eu trabalhei por 5 anos como voluntário, eu fui sentindo, né, aquele fogo frio que queima, sabe, da angústia, da solidão de um dependente químico, que era a mesma que eu, enquanto intelectual, não encontrava mais. Né? A literatura não me satisfazia mais. Então foi esse caos existencial, esse deserto, que me levou, né, a esse encontro da espiritualidade. É bacana, né? Nossa, que interessante. Eu fico olhando assim para você, Giovanni, e lembro de uma pessoa que eu entrevistei para o meu livro, e ele foi professor na UFMG, alguma coisa assim, e depois ele largou, que ele foi cuidar de como é que eles falam hoje? Eu não gosto de falar morador de rua, eu falo sobrevivente de rua, mas tem um nome que hoje as pessoas falam. Fugiu, gente, fugiu. Não sei. Mas ele morou na rua com as pessoas. É o tio Maurício que ele chama. Você conhece Nossa, ele? Esse cara é brilhante. E ele falando para ele, é brilhante. Aí ele falando assim para mim, ele já está com... Ele aplica a oração centrante? Ele está com mais de 70 anos, bem mais. E ele fala... fica com Dom Aloysio hoje. Porque antes era o Frei Cláudio, da Igreja do Carmo, eu conheci através do Frei Cláudio. E ele falava assim para mim, Roberta, que coisa interessante, o pior dia para as pessoas que estão nas ruas, né, é no domingo. Porque elas passam fome, porque no domingo o restaurante popular, essas coisas, não estão abertos, então elas não têm como. E as pessoas não sabiam disso, não sabem, né? Até hoje, né? Ou seja, é um cara assim, eu tô olhando para você, tô assim, gente... Mas nós somos do mesmo time. Mesmo time. Exatamente. Você é mais jovem que ele, mas é isso mesmo. Que legal que bom, você né? tenha feito essa comparação. Porque ele Esse cara... É o cara, né? É o cara. Mas a gente fica assim feliz de saber, né, das escolhas, das decisões de cada um, uma vez que você Decida-se, né? Decida-se. Que é o nome do seu programa. É uma decisão, né? Você começa a trilhar um caminho diferente e dá uma guinada na vida, assim, total. Sem decisão, você vai procrastinando, até realmente
perecer, né? É verdade. Exato. Mas aí tem duas coisas que eu acho fundamental, autoconhecimento. Sim. É muito comum a pessoa chegar à velhice, eu estou falando por experiência própria, né? Sem se conhecer direito. E outro ponto é aceitar-se. Até o meu último vídeo que eu coloquei ontem, né, no YouTube, é isso, a autoaceitação. Como que você se aceitar é fundamental para você ter uma boa velhice, senão você não dá conta. E aí você se aceitando, a autoestima vai lá em cima, você vai vendo, né, como o Jung falava, a sua sombra, Sim. né, mas você tem luz demais. A gente tem muita luz e a gente tem muita sombra. O que a gente tem que fazer para iluminar essa sombra? Você pode fazer isso, não é impossível, é muito possível, mas desde que você conheça as suas sombras, mais ou menos a mesma coisa que os seus defeitos, né? Que nós todos temos, somos imperfeitos, né? Mas que a gente pode melhorar, nós podemos melhorar, Sempre, né? né? É um processo de melhoria contínua, aquela estratégia corporativa também aplicada na vida, né? Na nossa vida prática. Todo dia um passo, todo dia uma coisa nova, alguma coisa que realmente nos engrandeça, que nos faça felizes, né? E a felicidade, ela está muito ligada à espiritualidade. Sim. Se você for ver as pesquisas hoje, tem várias pesquisas, estudos, só entrar no Google que você vê, e eu já li muito sobre Sim. isso, porque eu gosto, e mostrando como que as pessoas, principalmente na velhice, elas têm uma qualidade de vida muito melhor, um sentimento de bem-estar, quando elas têm essa espiritualidade, que é o quê? É isso que vocês estão falando. O que vocês falaram, Habitar gente? o presente também é uma. Sim. Transcendente, né? Transcendente, o Transcendental. transcendental. O que é isso, né? O que é isso, né? É isso que Não. nos permite viver bem o presente. É É o transcendente. É verdade. o transcendente. E no início você até falou sobre passarinhos. É fantástico. É a própria natureza em si. Gente, ela já Ela apresenta é para nós. Eu a acho espiritualidade, sim. que espiritualidade, você pode começar isso. O que é espiritualidade? Começa fazendo isso, vai fazendo um passeio, vai prestando atenção nas árvores, nas pessoas, nos animais que estão passando ali, né? Isso, gente, para mim, é uma terapia sem terapeuta. Fantástico. Eu acho que a espiritualidade é isso, sabe? Uma terapia que você faz sem terapeuta, você faz, né? Em comunhão com a natureza, né? Com certeza. Eu escrevi um capítulo que se chama Da Escuridão para a Luz. Que é exatamente esse processo de evolução aí. E eu não li seu livro. Vou Não ler, leu, né? Porque eu vou ganhar hoje, Sim, sabe, hoje gente? você vai ganhar esse livro. E aí ele fala exatamente do que você está dizendo, que a primeira coisa que você disse é o autoconhecimento. Trate de conhecer-se, né? Quem sou eu, o que eu quero, o que me angustia. Olha o processo que foi narrado aqui pelo Giovanni. Giovanni. Não, Hoje me deu branco. Não, e o Giovanni falou uma coisa Sensacional. interessante, que antes de Cristo veio Sócrates, conheça-te a ti mesmo, né? Primeiro você tem que se conhecer, porque você se conhecendo, você se aceitando, você aceita e conhece o outro com uma facilidade maior, né? Foi complementar. Primeiro você se conhece para você chegar até o outro. E no Né? meio dele Incrível tem que é o Platão, Cristo, né? né? Que é as sombras. Depois, né? Você vai mais à frente, Cristo, né? Cristo. E descobre o outro, que cada um tem essa singularidade, né? Então, quando você descobre, porque antropologicamente a gente imagina que todos éramos iguais, eu e o mundo, essa era essa equação existencial, eu e o mundo, aquilo que passa na minha frente. Com Cristo, ele já descobre que aquele indivíduo tem uma vida própria, né? O diálogo, né? Sempre diálogo, Sim. Sim. né? O evangelho é um diálogo permanente, né? E ele trabalha aquela escuridão, as trevas de cada um, né? Sim. O cego Bartimeu, né? Ele pergunta o que você quer, né? É muito interessante, né? O próprio Você vai perguntar a um cego, né? o Que está próprio pedindo cura. bom samaritano, né? Que vai lá, o próximo, né? Então, assim, é um diálogo permanente, né? E ele sempre dando abertura para você se descobrir dentro desse diálogo. E o que você quer?
Essa é a grande pergunta que Cristo faz o tempo todo. Com o dependente químico, o que você quer? O que você quer? É. E ele não vai te responder. Porque às vezes ele não sabe. Não sabe e Tá talvez... completamente insatisfeito. Sim. Assim, a pessoa porque de certa forma é autodestruição, né? Com um vazio enorme por dentro, você não sabe como é que preenche aquilo, sei lá. Né, no dependente químico ainda tem algo material que é a droga. E quando você cai numa depressão, onde você tem tudo, né? Então você faz essa pergunta, o que você quer? E ato mais assombroso ainda. Para você foi difícil encontrar essa resposta? Foi essa a minha, especificamente essa. Né? É esse homem moderno, né, que está num labirinto existencial. Olha, você vê o número de suicídio. Não, sim, é impressionante. Né? Então isso não entra nem em pauta. Né? Não dá nem tempo. Quantos sequer, né, manifestam, e executivos ou empresários de sucesso, basta jovens, gente. Jovens, nossa. Pois é, não deu nem tempo de questionar. Mais uma vez, olha aí. Sim. A escola. Sim. Esse trabalho do Sistema Divina Providência. Sim. Isso é impressionante. Isso é fantástico. Né? Porque é uma escola, né, moderníssima. Porque ela resgata o ser humano. Isso eu vi lá. Não, é incrível. Eu vivencio isso, eu vejo sempre. E o trabalho todo é voltado para exatamente essa causa. Tá? Eu estou aqui pensando e acabei de olhar aqui meu relógio. Tá na hora, né? Está na hora da gente finalizar esse papo maravilhoso com pessoas muito especiais, né? Você veja que riqueza de conteúdo que é produzido numa mesa e o quanto a gente pode fazer para o outro. Que eu acredito que nós que estamos aqui todos temos propósitos e por isso nós nos juntamos, que não foi de casualidade. Por alguma razão maior nós estamos aqui. Então, eu vejo o trabalho maravilhoso da Roberta, que é muito conhecido, vejo o trabalho maravilhoso do Aguinaldo, que é conhecido no meio dele ali, e vejo o trabalho também do Giovanni. Ô, Giovanni, hoje eu estou em branco com você, me desculpa. Que é fantástico, eu conheço de perto o trabalho dele, eu conheço os resultados do trabalho dele, porque a gente conversa muito. Então, assim, Deus realmente fez com que esse encontro acontecesse para que a gente pudesse levar para você que está aí nos ouvindo que a importância, digamos assim, da espiritualidade, de se praticar o bem, de pensar no outro, de ter um pouco mais de compaixão, né? Digamos que é uma palavra que é muito usada lá no sistema, é compaixão em relação ao outro. E eu queria aproveitar aqui, nesse momento também, e agradecer a Débora do Bendita Letras. A Débora sempre me acompanhou nos 2 primeiros eventos, porque eu não tenho a expertise de uma jornalista, mas eu tenho uma empolgação e adoro falar com o meu público, adoro conversar nos meus cursos e nas palestras. E eu pensei, cá comigo, por que não levar isso para o maior número de pessoas? Então, assim, por isso eu decidi fazer alguma coisa que para mim era extremamente difícil, que é lidar com vídeos, lidar com isso aqui, com essa parafernália toda aqui que nos envolve. E eu convidei a Débora e ela realmente me apoiou, né, em todos os sentidos. Então fica para ela, para a turma dela, para a equipe dela, um beijo no coração, tá bom, querida? Roberta, muito obrigada. Eu que agradeço. Sei da sua disponibilidade. Se você quiser dar a sua palavra, seu YouTube. Não, o YouTube eu tô aqui no YouTube, gente, sou colega dela. É só entrar no Sou 60. Sou 60 numeral, né? 60. 60. Tô lá. Muito bem. E você quiser deixar uma mensagem também? Quero agradecer, né, a vocês
por essa oportunidade, a Roberta. É um prazer conhecê-la, assim, né? Nossa, Tipo, o nosso amigo é o... a Giovanni, agora eu lembrei, tá vendo aí? Giovanni, Oi, Giovanni. já de imediato, gostaria de fazer um convite a você para estar nos visitando lá. E se for o caso, depois dar uma palestra para a gente lá para os nossos jovens. Eu acho que você é muito bem-vindo. Tá Nossa. E a Cida também, né? Ô Cida, você é uma pessoa muito especial para nós, você sabe, né? Dentro daquele planejamento que a gente já faz na instituição. Então, para a gente, aquele planejamento ali, tático, operacional, é para a gente crescer mesmo, para a gente fazer algo diferente, né? Para a gente conseguir êxito mesmo. E esse 2024, né, será a nossa, né, a oportunidade para a gente fazê-lo. E dizer, acima de tudo, a todos os nossos ouvintes aí, que Deus é acima de tudo. Depois a gente vai valorizando as pessoas, a família, e vai dizendo assim, eu gosto de você, eu te amo. Sim. Essa frase precisa ser ouvida ainda muito mais no nosso meio. Isso aí. Muito bacana, muito obrigada, viu, você aí. Bom, eu já, de antemão, agradeço e aceito o convite, né? Eu tô devendo ele convidar, ele também. Falhei, viu? Falha minha. Não, mas você completou. Né? Mas esse momento chegou, né? Chegou. E um prazer conhecer a Roberta, né? Prazer todo meu. E obrigado, Cida, a turma aqui do programa maravilhoso, o atendimento. Sim. E ao público, né, que observe bem, né, o que esse trabalho pedagógico, né, da descoberta do outro, né, e do que é espiritualidade, né, buscar cada vez mais isso, né, não se prender, né, a uma ideologia qualquer no qual possa te anular, te cegar existencialmente. Então, sempre atento, né, ao outro e ao amor e a Cristo, sobretudo. Muito obrigada, Giovanni. Muito obrigada. Viu que eu falei certinho agora, né, Giovanni? Giovanni, mas me deu um branco com seu nome aqui hoje, que eu não sei o que foi. Freud explicará, tá bom? Freud, só Freud. Tá vendo aí, ó? O Aguinaldo, a Roberta, que nos deu a honra da presença dela. Eu quero dizer que, assim, você pode entrar no YouTube, inscrever-se no nosso canal, Cida Montijo, tá? Esse é o 3º episódio de um tema que hoje foi, assim, brilhante. Os componentes da mesa são sensacionais e eu tenho por cada um uma gratidão infinita, muito grande, por eles terem dispensado o seu tempo e dedicassem esse momento a todos nós aqui e a você que está aí do outro lado, tá bom? Um beijo no coração. Namastê.